estamos aqui reunidos nesta noite para te adorar, para te bendizer, para te glorificar. Obrigado, Pai eterno, por nos reunir na tua casa, Pai. Obrigado, Pai eterno, por permitir, Senhor, que estejamos mais uma noite glorificando e exaltando ao teu santo nome, Pai. Podemos, Senhor, aprender um pouco mais da tua palavra, podemos sentir um pouco mais da tua presença. Espírito Santo, fala conosco neste lugar, fala conosco, Senhor, neste mundo, Papai, que possamos sair daqui gritando, edificados na tua palavra, alegres na tua presença. É o que eu te peço, ó Deus querido, em nome de Jesus. Amém? Quantos são felizes com Cristo nesta noite? Parece que os irmãos estão desanimados. Ainda é terça-feira, tem muito que passar nessa semana ainda. Erga a tua cabeça. Eu sei que prova todos nós temos, lutas todos nós temos, mas como nós sempre falamos, nosso descanso é lá na glória. Aqui é lugar de peleja, esta terra é lugar de luta, é lugar de confronto, e nós temos que estar preparados para esta peleja, para esta luta, para este confronto. Vamos ler como de costume. O texto dessa lição de número 6, encontra-se no livro de Ezequiel, no capítulo 14, do verso 12 ao verso de número 21. Está aí na folha que o pastor distribuiu à igreja, está escrito lá, leitura bíblica em classe. Ezequiel 14, do 12 ao 21. Vamos ler como estamos nos acostumando? Eu leio primeiro, a igreja o próximo, e o verso 21 lemos todos juntos. Bem forte, bem confiante, vamos ler pausadamente, todos juntos, para ficar bem bonito para a glória de Deus. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando a terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei estável o sustento do pão, enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela tua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra mancivas, animarias, e elas o assolarem, que fiquem assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Se eu trouxer a espada sobre a tal terra, e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, nem filhos e nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Se eu enviar a peste sobre a tal terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela tua justiça. Todos juntos. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome
e as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Aleluia. Glória, olha só. O que nós vemos nesse texto por diversas vezes. Se Jó, Noé e Daniel clamassem por aquele povo, Deus não agiu. E nós vamos aprender nesta noite a identificar, como diz o texto, o juízo de Deus. Nós vamos aprender nesta noite a petição que Deus não atende. E por último, nós vamos refletir a respeito da intercessão de Noé, Daniel e Jó. Aqui no texto áureo diz assim: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Verdade aplicada diz assim: os agentes do juízo de Deus revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Glória a Deus. Faz uma pergunta aqui: alguém consegue salvar a sua própria casa? Alguém consegue salvar os teus próprios filhos? Alguém consegue salvar o teu marido ou a tua esposa? Não. Cabe a mim e a você pregar o Evangelho, falar a verdade de Deus, fazer aquilo que estamos fazendo aqui, ensinando da palavra de Deus, mas cabe a cada um apresentar-se diante de Deus para o juízo. Cabe a cada um receber a Jesus como teu legítimo e suficiente Salvador para se livrar do juízo. Quem pode ler para mim a introdução? Um recado que eu queria dar antes. Esses papeizinhos que eu estou distribuindo desde a primeira aula, está com os versículos bíblicos. Eu, se os irmãos repararem, procurei escrever bem certinho para os irmãos não se perder. Eu sei que a minha letra é bem bonitinha, né? Quadrada. Então, eu tentei fazer o máximo possível. Quem tiver alguma dúvida, só perguntar ali para a missionária Maria, que ela é minha tradutora oficial. Mas eu procurei deixar bem fácil para os irmãos lerem. Eu queria pedir um favor: cada versículo dele já deixa preparado, já deixa dentro, respectivamente, da sua Bíblia, aonde você vai ler, porque a hora que eu pedir, o irmão já abre, para a gente poder ganhar tempo, porque senão eu falo o versículo aqui e o irmão ainda vai procurar, e a gente acaba atrasando e não dá tempo de todos os irmãos lerem. Amém? É só um recadinho para a gente poder agilizar a aula e dar tempo de todos os irmãos lerem. Alguns dos irmãos, lê para mim, por gentileza, a introdução. É importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel 14, versículo 14. Estaria o profeta partindo do genérico para o específico, ou seja, de uma terra qualquer para depois se dirigir à casa de Israel? É o que parece. A primeira parte dessa palavra profética é genérica e a segunda é específica. Dirigida a Jerusalém, a presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Amém. Peraí, você já terminou isso. Aqui no verso de número 13, só para fazer a referência, essa profecia que Deus está entregando ao profeta, ela diz de forma genérica, ou seja, para toda a nação, todos os povos. E ela fala justamente sobre isso: enviarei o meu juízo sobre a terra. Mas, para nós olharmos de forma genérica, a palavra não está falando somente para aquele dia específico, somente para aquele momento específico. Nós estamos estudando o livro de Ezequiel já há 5 semanas. E nós vemos que há diversas profecias, há visão, há momentos em que Deus pega o profeta e levou para o templo, há momentos em que Deus apenas falou com o profeta, há momentos em que Deus mostrou as coisas ao
profeta. E hoje nós vamos ver que Deus começa a falar com o profeta de uma forma diferente. Ele mostra ao profeta as coisas que iriam acontecer, não só lá para a nação de Israel, mas para todo o mundo. Aqui ele fala: quando uma terra pecar contra mim. Quando uma terra. Ele não diz quando Israel pecar contra mim. Ele está falando para todo o povo. E ali nós estamos vendo que ele está falando que ele enviará algo. E nós vamos aprender o que é esse algo. O que Deus estaria enviando para assolar aquele povo. E a consequência do pecado. O que seria o juízo de Deus? O que é esse juízo? É o que nós vamos aprender nessa noite. Pode continuar, Rosa, por favor, sobre a identificação do juízo. Uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concernentes à retribuição ao pecado. O discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e sem nem mesmo um prévio aviso. O Deus Jafé de Israel procede dessa maneira para oferecer oportunidade de arrependimento. O perdão divino vem com arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive. Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. A vontade de Jafé é abençoar o seu povo e restaurar sua herança, mas como ajudar quem não se ajuda? Por isso o castigo é inevitável. Trata-se de uma questão de justiça e santidade. Alguém pode ler quem tirou Amós 3,7? Lê para mim, por favor. Ô Jesus, foi eu, não achei Amós ainda. Então quem tirou Jeremias 37,17? Só o finalzinho lá, vai 17 foi eu também, achei, peraí. 17, né? Isso, 37, 17, é o finalzinho do verso, a última parte. 17, achei. Ele mandou o rei Zedequias soltá-lo. Então o rei lhe perguntou em sua casa, em segredo, dizendo: há alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: e disse ainda: na mão do rei da Babilônia será entregue. Amém. Amós 3,7? Isso. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos teus servos, os profetas. O que Deus está falando conosco nesses dois versos? Nada acontece antes de Deus avisar. Nada acontece antes de Deus avisar. Quantas vezes as pessoas passam no meio da luta, no meio da prova, mas Deus já avisou lá atrás: olha, não faça isso, olha, cuida do teu caminho, olha o que está fazendo. Quantas vezes Deus avisou, mas a pessoa não deu ouvidos? E aqui na primeira parte diz assim: à luz das Escrituras, sabemos que a ira de Deus não acontece sem justa causa, e nem mesmo sem aviso prévio. E aqui, irmãos, nós não estamos falando de vontade de Deus por qualquer coisa. Não é porque você deixou de ir num culto, não é porque você deixou de orar. Aqui nós estamos falando da ira de Deus. Quantas vezes as pessoas saem da presença de Deus e nós encontramos casos de pessoas que estão lá fora, encontram com alguém e Deus dá a profecia. Eu falo que isso aconteceu comigo, eu já testemunhei aqui. Quantas as pessoas olhavam para mim e diziam: tu é crente, tu é crente. E eu estava nesse pé aqui, no que está escrito aqui. Quantas vezes Deus me alertou e precisou acontecer a coisa pior para que eu despertasse para a palavra de Deus. Aleluia. Então, quando eu falo isso, é de causa conhecida, porque isso aconteceu na minha vida. Quantas vezes Deus alertou, falou, explicou, mas quando estamos no pecado, não damos ouvido a Deus.
Quantas vezes a pessoa está lá fora, saiu da igreja, e aí o pastor vai visitar, e aí o irmão fala, a irmã fala, encontra e fala, mas não entra no coração. Eu falei isso na primeira aula, se eu não me engano. É mais difícil a gente pregar para um desviado do que aquele que não conhece a verdade de Deus. É mais difícil a gente trazer de volta aquele que se perdeu do que buscar um que nunca conheceu o amor de Deus. Porque o coração daquele que conhece a verdade, está lá no pecado, está cheio de mal. Porque já sabe como é, já conhece como funciona, e coloca 1000 defeitos. Nunca vai ser ele. É o pastor, é a igreja, é o ciclo de oração, é o grupo de louvor, é o grupo de varões, é o irmãozinho da porta. Acha desculpa até na lata de lixo. Eu não gostava daquela igreja porque a lata de lixo ficava perto da porta. Eu não gosto daquela igreja porque a água lá é muito gelada. Eu não gosto daquela igreja ali porque não tem água gelada. É sempre desta maneira. E aqui a Bíblia está nos deixando bem claro que nada acontece sem antes Deus avisar. A ira de Deus não recai sobre ninguém se Deus assim não avisar. E aqui é bem claro, ó. O Deus Javé procede desta maneira para oferecer oportunidades de arrependimento. Aleluia. Quando Jesus chegou à terra, a terra estava despreparada, ninguém sabia que ia acontecer alguma coisa grande? Não. A terra sabia. Principalmente o povo escolhido de Deus sabia, porque eles tinham as Escrituras e as Escrituras falavam de Jesus. Glória a Deus. As Escrituras falavam de Jesus, os profetas pregavam a Jesus. E nos dias que Jesus chegou à terra, Deus é tão bondoso e tão misericordioso que Ele mandou João na frente. Ele mandou João para aplanar a estrada, para dizer que o profeta chegaria. E João chegou junto com Jesus. Eles nasceram quase na mesma época, poucos anos de diferença. Mas quando Jesus iniciou o teu ministério, João já estava parando com o dele. Ou seja, Deus enviou alguém na frente para falar: o Messias vem. Glória a Deus. O Messias vem. O Messias vem. E nós vamos aprender nesta aula que Deus está falando com a igreja que Jesus vem, que Jesus está voltando, que está chegando a hora. Aleluia. Essa aula é para nós despertarmos, porque nós temos que acordar, porque Jesus vem. Jesus está às portas e as pessoas não estão dando ouvidos. Jesus está batendo na porta e no coração das pessoas, mas muitos não dão ouvidos. Não, mas o povo lá fora não, é dentro da igreja. Quantos estão dentro da igreja e não estão dando ouvidos à voz de Jesus? Nós vamos aprender nesta noite. O perdão divino vem com arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive. Mas o tempo desta oportunidade já havia expirado para Jerusalém. Quem pode ler para mim Jonas 3,10? Quem tirou aí? Jonas 3,10. Quem que tirou aí? Foi eu. Eu já estou toda trabalhada. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus viu
porteiro do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito-lhes faria e não fez. Amém. Amém. Todos nós aqui conhecemos a história de Jonas, não conhecemos? Ele fugiu, né? Ele queria ir para um lado, mas Deus enfiou ele dentro da barriga do peixe, e tu vai aonde eu mandar. E ele foi. Pregou uma má vontade. Não queria ir de jeito nenhum. Parecia determinadas pessoas nos dias que nós vivemos hoje. Prega na parede, desanimado. Pregou desanimado, numa má vontade. Aí pregou, mas falou da vontade de Deus. E Deus não fez aquilo que tinha planejado, que era destruir a cidade. Por quê? Porque o povo deu ouvidos, mesmo naquela pregação sem sabor, mesmo naquela pregação covarde, mas o povo se arrependeu. Sabe por quê? Está escrito aqui, ó, a vontade de Deus é abençoar. Deus, ele não olha para o nosso coração procurando coisas para nos destruir, pelo contrário, ele olha o nosso coração procurando motivos para nos abençoar, mesmo sem merecermos, porque se fosse por mérito, nenhum de nós estaríamos aqui. Se fosse para recebermos por meritocracia, nenhum de nós estaria aqui. Porque o nosso destino seria a destruição. Mas Deus olha para nós diferente. Ele procura lá no fundo um pontinho só que seja para nos abençoar. E Ele abençoou aquela nação. E Ele curou aquela nação. E aqui diz assim: mas para Jerusalém aquilo tinha passado. Já havia expirado esta oportunidade. Mas olha que interessante. Para um povo que não conhecia Deus, Deus enviou um profeta com uma má vontade. E Deus salvou a cidade. Mas para a nação que era conhecida pelo nome de Deus, que tinha os seus profetas pregando no meio, não receberam a salvação. Não aquele povo, não receberam a libertação. E nesse momento, quando eu estou falando de salvação, não esqueça a salvação de Cristo. Eu estou falando aqui o momento que eles estavam vivendo ali, no momento da salvação da cidade, tá? Não confunda não. Nós não vamos falar de Jerusalém que foi salvo em Cristo, tá? Eu estou dizendo aqui aquele momento de guerra. Deus não permitiu deles serem libertos naquele momento. E aqui fala assim, ó: por isso o castigo é inevitável. Trata-se de questão de justiça e santidade. Nós lemos aqui nas primeiras aulas, Deus é amor. Nós não lemos aqui que Deus é amor? Aleluia! Mas qual é o outro atributo de Deus também? Justiça. Fogo consumidor. Justiça. Deus é amor, mas é justiça. Deus, Ele cuida. Ele cuida. Em que fim? Vou te salvar, vou te limpar, vou tirar lá do toleiro. Mas cabe a mim e a você nos manter nos padrões que Deus exige. Não adianta nada Jesus vir, morrer na cruz, ser açoitado, ser xingado, até os dias de hoje ser afrontado. Quantas pessoas que estão afrontando a Jesus nos dias de hoje, por simples prazer, às vezes para brigar com o crente, ele fala mal de Jesus. Nós vemos aí no noticiário todos os dias pessoas afrontando a palavra de Deus, e Jesus passou por tudo isso. Mas não adianta nada se eu e você não aceitarmos, não mudarmos a nossa vida, a nossa conduta, e não quisermos entrar no padrão de Deus. Qual é o padrão de Deus? É santidade. Eu tenho que ser perfeito? Não, porque perfeito é Jesus. Mas Ele quer a santidade na nossa vida. Ele quer mudança na nossa vida, transformação na nossa vida. Aquilo que fazíamos lá fora, não podemos fazer mais. Aquilo que falávamos lá fora, não
não podemos falar mais da maneira que íamos lá fora, não podemos ir mais. Temos que ser diferentes. A igreja dos dias de hoje tem que ser diferente, tem que fazer diferença. A gente não vê mais. Hoje o mundo está se misturando à igreja, a igreja está se misturando ao mundo. Está tudo igual, não tem mais diferença. E eu não estou falando de roupinha não, irmãos. Não é veste que eu estou falando aqui, é conduta. Eu estou falando de conduta, é a lição que está dizendo, não sou eu. É conduta. Deus quer diferença da nossa vida. Por que aquele povo foi destruído? Porque eles não tinham mais a conduta que Deus exigia. Eles estavam adorando a Baal dentro do templo de Deus. Nós lemos aqui nas outras lições, eles estavam oferecendo rituais ao sol. Eles estavam oferecendo ritual a deuses pagãos dentro do templo. E quantas vezes no dia que nós chamamos de hoje, nós estamos vendo as pessoas desta mesma maneira, querendo trazer o mundo para dentro da igreja. Ah, pastor, mas assim fica bom também. Não é assim, pastor? Se o pastor for dar ouvido para tudo que querem trazer lá de fora, te vira um cinema. Bota a cadeira confortável e começa a passar filme aqui na televisão. Porque é isso que o povo quer. Pode continuar lendo aí, por favor, a parte 2. A primeira parte do oráculo, a expressão: quando uma terra pecar contra mim, pode se aplicar a qualquer povo, em qualquer lugar e época. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente contumaz, que se recusa a ouvir a sua palavra. Ele torna instável o sustento do pão. Como isso é feito? A palavra profética esclarece com a carestia, fome e extermínio de seus moradores e até dos animais. Trata-se de uma grande crise econômica nacional que chamamos de recessão financeira. Eita Deus. Forte. Aqui o pastor leu assim, a palavra profética esclarece com a carestia, fome, extermínio de moradores e animais. E aqui depois, lá no final, ele fala assim: trata-se de crise econômica nacional, chamamos recessão financeira. O que é isso? Eu fiz aqui uma pesquisa e eu vou falar um pouquinho para os irmãos sobre isso, mas antes eu quero ler aqui o verso de número 13 do texto que nós estamos lendo, Ezequiel 14, que diz assim: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o teu sustento, o sustento do pão. Enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Irmãos, se a gente olhar ao nosso redor, aos nossos irmãos, vizinhos, os irmãos identificam alguma coisa do que eu li aqui? Fome, carestia, extermínio de moradores. O que é extermínio de moradores? As pessoas saindo da terra, as pessoas fugindo da terra. Extermínio de animais. Eu falei que o cachorro ninguém come, brincando, mas é o que nós estamos vendo acontecer ao nosso redor. Sabe por que isso? Até eu falava com a minha esposa durante essa semana. A gente está vivendo um momento, e eu não vou falar aqui de política não, eu estou falando aqui do que está na Bíblia no texto de hoje. E eu falei desde da primeira aula que estamos batendo nessa mesma tecla. E se a gente olhar para o jeito que está o nosso mundo nos dias de hoje, é o que a lição está nos apresentando. Nós estamos vendo falar aqui de recessão financeira. O que é uma recessão financeira? Para acontecer uma recessão financeira,
O primeiro passo é a queda de atividade econômica. Atividade econômica prolongada, o que é isso? É as indústrias parando, é os empregos caindo, é uma alta taxa de desemprego, as empresas vão mandando as pessoas embora, isso vai parando de produzir. É uma queda na atividade econômica, não entra mais dinheiro, comerciante não vende, você não compra. Baixa produção de indústria. O que é a baixa produção de indústria? É quando as empresas não têm mais o que produzir. Se não tem mais quem comprar, não tem mais quem vender. Se não tem mais para quem eu vender, eu não vou mais produzir. Então, é uma baixa produção nas indústrias. A renda das pessoas cai. A pessoa trabalhava, ganhava 3 mil, 4 mil reais na indústria, perdeu o emprego. Aí, não tem mais dinheiro, ele está desempregado, vai mandar o funcionário embora. Vai mandar a faxineira embora, manda o motorista embora. E as famílias vão perdendo a sua renda, vão perdendo. Isso chama ciclo econômico, isso vai encolhendo, isso vai diminuindo. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, é baseado naquilo que a gente fabrica, naquilo que a gente vende. Tudo que nós fabricamos e vendemos, e tudo aquilo que nós compramos, é Produto Interno Bruto. Isso diminui, isso vai caindo. Lembra? Não tem mais para quem vender, não tem mais para quem comprar, não tem mais para quem produzir, a economia cai, o PIB diminui, começa a faltar dinheiro. Eu perdi meu emprego, o pastor perdeu o emprego, o pastor perdeu o emprego, o irmão perdeu o emprego. Está todo mundo desempregado, não tem mais dinheiro circulando. A inflação vai lá para cima, porque não tem dinheiro. Quando não tem dinheiro, o preço dispara. Vai tudo lá para cima. Aí entra a palavra que foi lida aqui, carestia. O que é carestia? Não é nada que a igreja católica não, tá? É eucaristia. É carestia. Carestia vem de caro, coisas caras. Minha avó dizia o oi da. Como é que é? Oi da cara. Oi da cara. Minha avó falava isso. Minha avó também. Dá os olhos na cara. Então, isso vai gerar fome. Os empresários que têm grana, eles vão pegar o dinheirinho dele e pôr dentro da malinha, fora do nosso país. E aí, com o empresário que tem dinheiro, tirando o dinheiro do país, indo embora, vai faltar comida. E aí entra aqui, a fome. Irmãos, nós precisamos orar. Mas não é orar só pelo nosso país. Nós temos que orar pelos nossos vizinhos que já estão passando por isso. Se você olhar, se você abrir ali o jornal, qualquer jornal, mesmo aqueles que não gostam do governo, vocês vão ver que Venezuela está passando por isso, Argentina está passando por isso, Colômbia está passando por isso, Equador está passando por isso. Todos os países ao nosso redor já estão vivendo isso. E eu comentava com a minha esposa essa semana, e nós sempre vemos as notícias, nós vamos falar muito sobre política, e nós temos que nos manter atualizados do que está acontecendo. Mas eu disse para ela, nós conversávamos, se é da vontade de Deus isso acontecer, não adianta, vai acontecer. Por quê? Porque o homem está pecando contra Deus. Não adianta, igual nós estamos vendo, as igrejas colocar a bandeira nacional em cima da tribuna. Não adianta se a igreja não dobrar o joelho e não orar. Não adianta pendurar a bandeira na porta da igreja. A gente precisa nos mobilizar em oração. Mas não é uma oração, vamos tirar o bolo, não. É oração para as pessoas se converterem a Cristo. A oração que a igreja precisa fazer é de comprometimento das pessoas com Cristo. Glória a Deus. E não é política que eu estou falando aqui, é religião, é Jesus. É o que a revista está nos mostrando, que sem Jesus é o que vai acontecer. Sem os homens olharem para Jesus como autor e consumador da tua fé, isso vai acontecer. Tudo isso que eu
lista do que é uma recessão, para os irmãos entenderem. Quando a pessoa chegar em casa sem emprego, quando o patrão dizer vai fechar a minha empresa porque não tem dinheiro, quando o empresário pegar o dinheiro dele e ir embora do país, para os irmãos não entenderem, é porque o homem é mau, é porque o homem está se afastando de Deus. Daí, vai entrar aí um cidadão que nem de Deus gosta. Dá para entrar na liderança do nosso país um cidadão que nem de Deus gosta. Quantos vídeos nós vimos aí ele entrando em determinadas seitas e religiões, que não cabe aqui nem dizer isso para a tribuna, oferecendo a sua vida ao diabo. Eu vi um tempo atrás um vídeo, quando ele disse que ia fazer foi lá num encontro de pastor no Rio de Janeiro, a moça lá se adulando toda e nem atenção ele estava dando. E o que a gente vai esperar no país? Se a gente não orar pelo nosso país, é isso que vai acontecer. Mas eu repito, se é da vontade de Deus, não adianta. Vai ter que passar, né? Se é da vontade de Deus, vai passar. Mas uma coisa eu digo para você: se você colocar a tua vida em oração, se você colocar a tua vida na presença de Deus, pode vir a tribulação que for, mas o anjo do Senhor vai guardar a tua casa. Glória a Deus. Creio. Se nós nos colocarmos como igreja, Ezequiel estava onde? Os irmãos vão acompanhar na revista, tem 5 semanas. Ezequiel estava onde? Estava na Babilônia. O que ele era lá na Babilônia? Ele era escravo. Mas ele estava incomodado com isso? De maneira alguma. Nós vemos aqui a primeira vez que ele viu, teve a visão de Deus, ele estava onde? Na beira do rio. Escravo está sentado na beira do rio? Não. Se fosse um escravo igual lá do Egito, estava amassando tijolo. Ou seja, pode vir a prova que for, mas se você estiver na presença de Deus, você vai estar na beira do rio. Aleluia. Glória a Deus. O povo estava lá em Jerusalém. Ele estava lá no rio Quebar. O povo estava em Jerusalém. Deus chegou para ele e falou: filho, vem. Pegou ele. Levou ele lá em Jerusalém. Ele estava como escravo. Ele era escravo. Estava lá no rio Quebar pescando. E o povo que não tinha sido levado, que estava lá em Jerusalém, estava fazendo o quê? Pecando dentro do templo. Pecando dentro do templo. É mais fácil ser um escravo na presença de Deus do que estar livre no mundo, pecando contra a vontade de Deus. Quem pode ler Oséias 2,8, por gentileza? Quem tirou aí? Ou quem achar Oséias 2,8? Adiante, hoje tem bastante versículo aí nos profetas menores. De Daniel a Malaquias. Pode ler. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o óleo e lhe multipliquei a prata e o ouro que elas usaram para Baal. Lê de novo, por favor. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o óleo e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Sabe o que Deus está falando aí? Que Jerusalém não reconhecia o que Deus estava fazendo. Ele deu óleo, ele deu prata e ele deu ouro. E para quem que eles estavam agradecendo? Quem estava aí por último, amor? Você leu? Baal. Deus tinha dado tudo, mas o homem estava agradecendo a Baal. É isso. A vontade de Deus é sempre abençoar, mas o povo é injusto. Eu até escrevi aqui: era injusto porque estava se tratando daquela época.
mas é injusto. Porque hoje nós recebemos bênção, vitória, saúde, vida, e muitas vezes não sabemos agradecer. Pela misericórdia de Deus, nós ainda estamos na presença dele, dentro da igreja, adorando, bendizendo. Mas é aqueles que só vêm receber a bênção. Eu sempre comento isso com o pastor, que a gente chama de casa de misericórdia, né? Quando a igreja se torna uma casa de misericórdia, que a pessoa vem só quando está passando mal, só quando está tendo um infarto espiritual, está tendo um derrame espiritual, quando está tudo caído, tudo destruído, aí vem para a igreja, aí está tudo bonitinho, aí ora, chora, se põe, aí recebe o milagre, a cura, o casamento restaurado, o filho sai da droga, sei lá o quê. Recebe o milagre, nunca mais volta para a igreja. Sabe, isso aqui é injustiça. É injustiça, mas não é injustiça com a igreja. Não, o pastor fez a parte dele. Os irmãos fizeram a parte deles. Cada um orou no seu tempo, na sua vontade. Não é, pastor? O pastor ensinou, aconselhou, falou. Mas é injusto com Deus. Isso é injustiça com Deus. Porque Deus deu óleo, Deus deu ouro, Deus deu prata. Mas a pessoa foi adorar a Baal. Verso 21, aqui no texto de Ezequiel 14. Quem pode ler, por favor? Aqui no texto que estamos mesmo, Ezequiel 14, 21. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome e as nocivas alimarias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Amém. Aqui, nós estamos aqui no texto, na revista, no tópico 1, verso 1:3, que diz a descrição dos juízos divinos. E Javé quem manda chuva, fertiliza a terra e os campos. E ao invés de agradecer a Deus, eles agradecem as colheitas a Baal. Aqui nós acabamos de falar aqui, minha esposa leu. A espada, linguagem figurada para designar guerra, também resulta em fome e peste. A fome é referência à escassez de alimentos, provocada pela destruição da agricultura. Peste é resultado de epidemias causadas pela morte nos campos de batalha. Mas no verso 21, o profeta acrescenta animais ferozes, que o oráculo inclui Jerusalém como destinatário da profecia, de modo que podemos afirmar que esta palavra profética é para qualquer nação e época. É aquilo que eu falei, que nós vemos lá no começo, que a profecia dessa vez não era só para Jerusalém. Além de Jerusalém, além de Deus estar mostrando ao profeta as coisas que estavam acontecendo naquele povo, também era para todo mundo, para todas as épocas, para todas as nações. E aqui, o pastor leu no verso 21. Quanto mais eu enviar os meus 4 maus juízos. E o que eram esses maus juízos que o pastor leu? Fome, espada, juízo e animais. E eu fiz aqui uma relação. São animais ferozes, animais peçonhentos, animais ferozes. Quem tirou Mateus 24, 6 ao 8? Enquanto o irmão procura, a fome é falta de alimento. Quando a Bíblia fala que há fome, é porque há falta de alimento, nós já falamos aqui. Quando fala em espada, o que é espada? Deus trará a espada. É guerras. São guerras. Juízo. Quando a Bíblia fala em juízo, o que ele está falando? Ele está falando em doença, em peste, em epidemias, em pandemias.
E quando fala em alimárias, nesse texto, são pragas. Pragas. Lembra lá das pragas das rãs, da praga das moscas, da praga dos piolhos. O Apocalipse fala em gafanhotos. São pragas. Quem achou pode ler Mateus 24, 6 a 8. Eu ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai-vos, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Glória a Deus. Nós estamos discutindo aqui os juízos de Deus para aquela época e para o final dos tempos. Não estamos? Nós lemos aqui no tópico 1 sobre recessão. Não estamos? E aqui Jesus vai dizer aos seus discípulos que quando ele visse esses sinais, não assusteis, porque era o início das dores. E nós vimos aqui fome. Nós vimos aqui guerra. Nós vimos aqui doenças e nós vimos aqui pragas. Agora, se estes sinais que nós falamos aqui não estão acontecendo nos dias que nós chamamos de hoje, eu não sei mais o que é sinal. Você está ouvindo falar de guerra em algum lugar? Tem guerra hoje no mundo? Na Ucrânia, com a Rússia, né? Na Ucrânia com a Rússia. Sempre estão em guerra Jerusalém e a faixa de Gaza. O mundo árabe vive em guerra. Tem fome em algum lugar? Você está ouvindo falar em fome em algum lugar? Aqui do nosso lado, pertinho, divisa com o Brasil, na Venezuela, o povo está morrendo de fome. Agora já faz um tempo. Na África, tem fome? Bem, Senão a gente não via tanto missionário, né? Toda vez que a gente vê alguém falando que vai mandar um missionário para a África para ajudar a combater a fome naquele lugar. Peste. Alguém ouviu falar de algum tipo de peste algum pouco tempo atrás? pandemia. É doença. Nós ainda vivemos numa pandemia. Pensa que acabou, que não acabou não. Nós ainda estamos sobre uma pandemia. Está tendo. De menor grau, mas ainda estamos. Terremoto. Está tendo terremoto em algum lugar? Sempre não dá. Todo tempo há tragédia. E quando a Bíblia fala terremoto, não é só a terra tremer. Isso é uma tragédia. Você viu esse tempo atrás a ponte na China que caiu e matou mais de 130? Vocês viram lá na Europa o que aconteceu com os jovens no Halloween? Não sei se era na Holanda, onde que era. Os jovens entraram num beco, numa festa de Halloween, não sei se os irmãos viram no jornal. Aí eles, um beco apertado, milhares e milhares de jovens, de repente teve um que tentou sair do meio, deve ter caído, e multidão passando, foi caindo um por cima do outro, por cima de outro. Mais de 130 jovens morreram em uma noite, comemorando a festa do Halloween. Há pouco tempo atrás, lá em Jerusalém, tem um ritual lá que os judeus fazem, eles atravessam um corredor, a mesma coisa, milhares de judeus atravessando um corredor, aí um caiu, dois caiu, três caiu, mas não cai, não consegue parar mais. Mais de 150 que foram mortos naquela noite. Tragédias nós vemos todos os dias acontecer. Doença nós estamos vendo acontecer. Fome nós estamos presenciando a fome. Guerra nós estamos presenciando a guerra. E aqui eu faço um paralelo de Mateus 24 lá com Apocalipse no capítulo 6, do 5 ao 9, quando vai falar dos 4 cavalos, que é sinal da volta, da vinda do anticristo, da aparição do anticristo. O Apocalipse 6, do verso 5 ao verso 9, fala do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo preto e do cavalo amarelo. O que significa? O cavalo branco significa o anticristo. O cavalo vermelho significa guerra. O cavalo preto significa fome. E o cavalo amarelo significa morte. Novamente, a Bíblia está falando de guerra e de fome. Por que a Bíblia fala tantas vezes em guerra e fome? Guerra e fome. Guerra
de fome, porque é um sinal que Jesus está voltando. São os sinais de que Jesus está voltando. Jesus não iria bater tanto numa tecla se não fosse alguma coisa específica. As pessoas que estão lá fora não estão nem pensando nisso. Como eu disse, as pessoas estão dizendo que isso é política. Entra um, sai outro. É porque a urna é fraudada. Não, isso é sinal de Deus. Isso é sinal de que Jesus está voltando. Por quê? Porque o povo é mau. Aleluia, Deus. Nós lemos aqui no começo, por que Deus estava falando com o profeta Ezequiel, que iria mandar o povo para o cativeiro, porque iria castigar o povo, porque o povo andava em pecado, porque aquele povo não tinha mais conserto. Lembra que eu falei de Nínive? Um povo que não conhecia nem a Deus. Chegou um profeta desleixado lá que não queria nem pregar. E o povo se arrependeu. Mas o povo de Deus, que era conhecido pelo seu nome, que tinha profetas no seu meio, não conseguiu se safar. Por quê? Porque o pecado enraizou tão profundo naquela nação que não tinha mais jeito. E é assim que é nos dias que nós chamamos de hoje. É isso que a lição está falando comigo e contigo, nos dias que nós chamamos de hoje. A sociedade hoje está tão corrompida pelo pecado. A sociedade hoje está tão fanática no pecado que não consegue mais enxergar a Deus. Não consegue mais ver a bondade de Deus. Lê para mim, por gentileza, o capítulo 2, sobre a petição que Deus não atende. Nós encontramos em Jeremias e Ezequiel duas situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. O exemplo de Moisés e Samuel, o de Noé, Daniel e Jó. Deus aceitou poupar a cidade de Sodoma e Gomorra, atendendo a oração intercessória de Abraão. Isso se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma. Moisés e Samuel, dois baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo no caso de pecadores e rebeliões. Deus perdoou o povo repetidas vezes. Israel se rebelou contra Deus ainda no Sinai, com o culto do bezerro de ouro. Mas Deus perdoou e os renovou o concerto com os israelitas. Inspirados nessas experiências dos homens de Deus que oramos, uns pelos outros, e intercedemos pelos pecadores, para que eles se arrependam e venham a Cristo. Amém. Lê para mim, por favor, Efésios 6, 18 e 19 e Tiago 5, 16. Quando os irmãos procuram, aqui diz, nós encontramos em Jeremias e Ezequiel duas situações hipotéticas de orações intercessórias de justos, que Deus não atende. O exemplo de Moisés e Samuel, que é o de Noé, Daniel e Jó. Deus aceitou poupar as cidades de Sodoma e Gomorra, atendendo a oração intercessória de Abraão. Isso se houvesse pelo menos 10 justos. Moisés e Samuel, dois baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo. Israel se rebelou contra Deus no Sinai, com o culto do bezerro de ouro. Mas Deus perdoou e renovou o concerto com os israelitas. Inspirado nestas experiências dos homens de Deus, é que oramos uns pelos outros, intercedendo pelos pecadores, para que eles se arrependam e venham a Cristo. Efésios 6, 18 e 19. Quem achou? Ora, Pode ler. ai, Pai, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros
e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você nessa noite? Nós devemos orar sem cessar. E além de orarmos sem cessarmos, nós devemos orar pelos enfermos, pelos caídos, pelos maculados, pelos machucados, por aqueles que não têm esperança, por aqueles que não têm vida, por aqueles que já não acreditam, por aqueles que estão desanimados. Deus deseja que a igreja ore uns pelos outros. Nós devemos orar e interceder por todos. Mas chega um ponto que Deus olha para mim e para você e diz: chega. Chega a determinado momento que Deus olha para mim e para você e diz assim: sabe aquele? Chega. Vou falar aqui da minha esposa, é verdade ou não é, mamãe? Deus fala ou não fala, mamãe? Amém. Estou falando sério, olha aqui para mim. Deus manda parar de orar ou não manda parar de orar? Eu estou falando isso porque isso aconteceu com ela. Ela orava por uma pessoa, pelo arrependimento daquela pessoa, e Deus um dia levantou um vaso e disse para ela: chega. Para. Não continue. Sabe por que, igreja? Porque você está perdendo o tempo. Deus, Ele manda orar sim, pelo necessitado, pelo aflito, pelo doente, pelo caído. Mas quando você vê que você ora, e a pessoa não quer nada com Deus, entrega para Deus. Para. Porque você vai perder o seu tempo. É isso que a Bíblia está falando para nós. Nós devemos orar pela cura, nós devemos orar para que Deus cure, salve, liberte e leve para o céu. Mas se a pessoa não quiser ser curada, ser liberta, ser limpa, ir para o céu, não cabe a mim julgar. A Bíblia diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas desde que a minha casa queira servir ao Senhor. Nós lemos aqui por diversos momentos, por três, se eu não estiver enganado, por três momentos no texto da revista, que Deus dizia: se Noé, Daniel e Jó intercedessem por aquela cidade, só a alma deles seriam salvos. Não foi isso que nós lemos? O que é isso? E não adianta, irmãos. Lembra lá em Sodoma? Deus disse para Abraão que ia destruir a cidade. E ali Deus ficou discutindo com Abraão. E Abraão: mas se tiver 100, Senhor, tu vai destruir a cidade por 100. E na bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, ele falou: tá bom, se tiver 100, eu não destruo a cidade. Ah, mas Senhor, se tiver 50, Senhor, tu vai destruir a cidade pelos 50 justos. E na bondade e misericórdia do Senhor, tá bom, meu filho, se tiver 50, eu não destruo a cidade. Mas o coração de Abraão também era bom. Mas Senhor, se tiver 10, tá bom, filho, se tiver 10, eu não destruo. Mas 5, Senhor. Ele só faltou ele falar: Senhor, vou virar uma vez, quem vai destruir é você. Ele falou: tá bom, se tiver 5. E o que aconteceu com a cidade? Não tinha isso. Não, só tinha Ló de justo. Porque nem a mulher dele era justa. Virou estátua. Nem as filhas dele eram justas. Só tinha Ló de justo. Então, a Bíblia está nos dizendo, a revista está nos dizendo justamente isso. Existe um momento na nossa vida que Deus quer curar, que Deus quer salvar, que Deus quer libertar, mas se não partir de nós, não adianta nada. Se não partir de nós, não adianta ninguém ficar orando por nós. Repito aqui, aquele famoso crente, já tem coragem, né? Qual que é o famoso crente que eu falo aqui? 6 horas. Famoso crente relógio. 6 horas. Tem o famoso crente relógio. Conhece o pastor crente relógio? É o crente 6 horas. Por quê? Todo dia ele ora 6? Não.
Vocês oram por mim, vocês oram por mim, vocês oram por mim. Não adianta, igreja. Você vai orar, 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 e o final dele é o inferno. Porque ele não quer Jesus. Ele só quer a bênção que vem de Jesus. Só quer a oração. 2 Crônicas 36, 15 e 16 e 1 Samuel 16, 1. Pode ler, Samuel? Pode ler, 1 Samuel 16, 1. Então diz o Senhor a Samuel: até quando terá Saul, havendo rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem e envia-te, rei, a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. Amém. 2 Crônicas 36, 15 e 16. E o Senhor Deus de seus pais lhe enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Jeremias 15, 1. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com esse povo. Lançai-os diante da minha face e saiam. Isso é pesado. O primeiro que nós lemos, que a irmã Maria leu, fala sobre Saul, que Deus tinha desprezado Saul. Olha o ponto que o homem chega. Ele era um rei, mas pela maldade do teu coração, Deus desprezou ele. Olha o texto que o pastor leu. Deus enviava os profetas a falar com o povo e o povo zombava. Olha a palavra, que Deus enviava os profetas. Deus avisava. Lembra que eu disse aqui? Deus não faz nada se não avisar. Deus avisou o povo. Olha o que Jeremias passou. Olha o que Isaías passou. Olha o que Ezequiel passou. Deus envia os profetas, mas o povo zomba. E a irmã Rosa leu aqui agora: filho do homem, que mais, como é que é? Não, está em Ezequiel, Jeremias 15, lê de novo aí. O meu está em Ezequiel. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com esse povo. Lançai-os diante da minha face e saiam. Se Deus enviasse Moisés e Samuel, se Moisés e Samuel fossem ter com Deus em favor daquele povo, Deus não ouviria. Mas Deus não tinha acabado. Acabei de falar aqui que Deus ouviu Abraão. Uma cidade igual Sodoma e Gomorra, uma cidade igual Nínive. Sabe por que isso? Porque a cobrança para quem conhece a palavra é maior do que para quem não conhece. A cobrança para aqueles que conhecem a palavra é maior, é mais pesada do que para aqueles que não conhecem. Nínive não conhecia a palavra de Deus, e Deus perdoou. Sodoma e Gomorra, Deus não perdoou porque não achou justo. Porque se tivesse achado justo, tinha perdoado. Mas para Israel, que era o povo santo, que era o povo escolhido, ele disse: nem que se me mandar aqui Moisés, não vou escutar. Não adianta. Nem se mandar aqui Samuel, eu não vou ouvir. Mas não eram homens de Deus? Não tinha lá os intercessores? Sabe por quê? Porque Deus age conforme o povo age. Se o homem se arrepender, Deus protege. Mas se o homem for mau de coração, Deus não abençoa. Deus pune. E quanto mais a pessoa conhecer da presença de Deus, mais tem que ficar firme.
Aleluia. Mas tem que ficar firme, porque a tua cobrança, a minha cobrança vai ser maior. É o que o pastor falou aqui no começo do culto, que lá quando Deus for cobrar, Ele vai cobrar de cada um. Do pastor de uma maneira, de mim de uma maneira, do pastor de outra maneira, do pastor de outra maneira, das irmãs de outra maneira. Cada um segundo o teu chamado. Todo mundo quer receber o galardão, não quer? Quem quer galardão aqui? Eu quero. Todo mundo quer galardão, não quer? O galardão todo mundo quer. Como a gente diz, o ônus todo mundo quer, né? O bônus, melhor dizendo, todo mundo quer. Mas e o ônus? Todo mundo quer direitos, mas todos nós temos deveres. Todos nós temos direitos diante de Deus, de sermos reconhecidos como filho de Deus, de ganharmos a nossa salvação através de Jesus Cristo. Mas nós temos também os nossos deveres. Obra salva? Não. Obra não salva. Não é? Obra não salva. Mas é por isso que eu tenho que sentar e deixar a vida sem nada para fazer? Se a obra não vai me salvar, eu já aceitei Jesus, né? Eu sou salvo em Cristo. Não vou fazer mais nada, não. Vou ficar sentado aqui. A obra não salva mesmo. Mas quem salva vencedores? Mas e o teu galardão? Mas e o teu bônus? Tudo que você plantar é aquilo que você vai colher. Se você ficar sentado, enterrar o teu talento, Jesus quando vier, e você vai cavar lá, vai ver o seu talentinho do jeitinho que você pegou, o que vai acontecer com você? Lançado nas trevas exteriores. Sou eu que digo, é a palavra. Por quê? Porque Deus te deu dons, Deus te deu talento. Cadê as almas que eu mandei você ganhar? Cadê a palavra que eu mandei você pregar? Cadê os enfermos que eu mandei você curar? Muitas vezes a gente quer ser bem de vida, muitas vezes a gente quer ter uma boa profissão. Quem não quer ganhar um bom salário aqui? Não é? Todo mundo quer um bom emprego, ganhar um bom salário, não é? Mas se não sentar na cadeirinha da escola para aprender, não vai ter bom salário. Se você não se esforçar para prestar um concurso, para entrar numa prefeitura, você não vai ter um emprego estável. Tudo tem ônus e tem bônus, no material e no espiritual. Você quer ter uma vida digna aqui na terra? Busca. Olha, Deus Ele vai abrir as portas. Deus vai te abrir a porta. Deus abriu a porta para mim na faculdade. Não pago nada, 5 anos de graça. Aí chego lá, mas hoje eu não vou não. Deixa para amanhã, né? Deus me deu mesmo. Foi Deus que me deu, então não preciso ir na faculdade. Chega no dia da prova, eu não vou estudar não. Foi Deus que me deu a faculdade, vai pôr palavra aqui. Não vai, irmão, não vai. Deus quer ver o nosso esforço. Deus, Ele abençoa. Ah, quero ser pregador. Vou falar com o pastor vai pregar no domingo da ceia. Tá bom, irmão, você vai pregar no domingo da ceia. Aí chega aqui, abre a Bíblia, até se tem de aranha, que nunca abriu. Ou então que a Bíblia nova, acabou de comprar. Nunca abriu, a folha está até colada. A folhinha está até colada, que ele nunca abriu. Até gagueira. Vai ter palavra? Ele vai saber? Não, mas foi Deus que chamou, gente. Deus que levantou um vaso e falou: eis que tu serás pregador. Aí uma semana depois ele fala: o pastor quer ser o pastor foi nascer. Vai sair alguma coisa? Vai. Mas o Espírito Santo vai dar palavra. Não. O Espírito Santo vai te lembrar aquilo que você estudou para falar. Aquele momento que você está lá na tua prova, Deus me abençoe em dezembro. E
você vai estar lá 5 horas enfrentando aquela prova, o Espírito Santo vai estar ali do teu lado, mas ele não vai te dar as respostas, porque é colar. Deus não gosta de coisa errada. Deus não vai colar a prova para você. Ele só vai te fazer lembrar aquilo que você estudou. Quer conquistar algo? Se põe na presença de Deus. É isso que a palavra está nos ensinando hoje. Para nós sermos vigilantes, para nós entrarmos na presença de Deus, para aquilo que você foi chamado a fazer, para você fazer. Não ficar sentado em cima do teu talento. Ah, eu tenho o dom de cantar. Mas você está ensaiando, filho? Ah, eu tenho o dom de orar. Mas tu tem das orações? Ah, eu vou falar, eu gosto de pregar. Está cheio de praça aí fora. Tem que pregar? Não tem. Ah, eu tenho o dom de cura. Deus, eu acordei essa manhã, o Espírito Santo falando comigo, que eu tinha o dom de cura. É o hospital lá. Não é, pastor? Mas é fácil. É fácil achar que Deus vai te dar coisas. Não, Deus vai te abençoar. É você que tem que fazer. É isso que a revista está nos ensinando nesta noite, a entrarmos na presença de Deus. Não espere que Samuel venha interceder por você, porque não vem. Não espere que Moisés venha interceder por vocês, porque não vem. Aqueles que estão lá fora, está dependendo de vocês, está dependendo de nós. Os enfermos, os caídos, os machucados, está dependendo de nós. Termina para mim, Rosa, por favor. Castigo inevitável. As retiradas rebeliões dos filhos de Israel, ao longo de sua história, desde a peregrinação do deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Chegou a ser um ponto que não havia mais retorno. As Escrituras mostram que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação e até pessoas, como aconteceu com Saul. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. Pode ler até o final. Quando Deus não atende. Quando Deus não atende às orações intercessórias de um justo. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. O pecado para a morte. Na linguagem do apóstolo João, é a apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura ao seu Deus. Isso é diferente do pecador que se arrepende. A apostasia é negar a fé que antes defendia. Isso acontecia retiradas vezes em Israel. Mas no período final do reino de Judá, não havia mais remédio senão o juízo divino sobre a cidade de Jerusalém. Hebreus 3:12, 21. É o último verso dessa noite. Hebreus 3:12. Ah, então pulou. Apocalipse. Ah, eu marquei aí, mas já falei. É o 15:9, já falei. Veja, irmãos, É nunca. Pode ler. 3:12. Veja, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O que está falando aqui? Na revista nos diz aqui sobre apostasia. O que é apostasia? Quem tem ideia do que é apostasia? Negar a fé. O dicionário diz assim: apostasia é apartar, é deserção, decaída, rebelião, abandono. Então, para nós, como a nossa irmã disse aqui, é abandonar a fé, é negar a fé, é cometer reiteradamente o pecado, que pode levar um homem a um afastamento completo de Deus. Qual é o problema do pecado? Deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui. Davi pecou? Demais. Ele era pecador, né?
Ele matou o amigo, ele pegou a mulher do amigo, ele fez um monte de coisa errada. Mas Deus perdoou ele? Perdoou. Moisés pecou? Pecou. Tanto que ele não entrou na cidade prometida, porque ele bateu na tal da rocha lá. Mas antes disso ele tinha matado alguém, não tinha? Pois é. Pedro pecou? Pecou, cortou o do soldado, negou Jesus. Judas, não vou nem dizer, se Judas não tivesse se matado, ele não tinha perdido essa coisa. O mal de Judas foi ter tirado a própria vida. Ele se matou, não aguentou, né? Porque se ele não tivesse tirado a própria vida, talvez ele tinha sido reconhecido como um profeta. Mas Judas não se arrependeu, ele só sentia remorso. Não, ele se matou sem arrependimento. Assim que a gente entende. Mas o foco que eu quero dizer aqui, irmãos, para a gente concluir a aula, é o que é a apostasia. O crente, quando corta o relacionamento com Cristo, se aparta da união vital com Jesus. Eu vou ler um texto aqui, mas eu escrevi, tá, irmãos? O povo de Israel entrou nesta fase onde o pecado se fixou tão fundo que o próprio Deus cortou o seu relacionamento com ele. Que é isso? Eu disse aqui de Davi. Davi pecou. Pedro pecou. Moisés pecou. Eu peco. Você peca. Todos nós pecamos. Mas é isso que vai tirar a nossa salvação? O que tira a nossa salvação? É a falta de arrependimento. E como isso acontece? A pessoa peca tanto e reiteradamente, ou seja, tantas e tantas vezes, que chega um momento na vida dela que aquilo torna-se banal. Aquilo torna-se normal na vida dela. Trabalha no caixa da empresa, tira R$2 hoje. Acho normal. Ninguém está vendo, não. Depois não. Aí no outro dia vai pegar mais R$2, põe no bolso. Ninguém está vendo, depois eu olho. Aí no outro dia de 2 já vai para 5, de 5 vai para 10, de 10. Isso torna-se rotina na vida da pessoa. Na primeira vez ela se arrependeu. Ela dobrou o joelho, pediu perdão. Aí, de novo, e de novo. Porque chegou um determinado momento que não se arrependeu mais. Aquilo se enraizou tão profundo no coração. Eu dei um exemplo desse, mas isso é para qualquer tipo de pecado, irmão. Para qualquer tipo de pecado. Se tornou tão latente na vida dele, dela, que a pessoa não se arrepende mais. É onde a pessoa perde a fé. É onde a pessoa sai da igreja. E aí é onde a pessoa se afasta de Deus. Já reparou uma coisa? Toda vez que a gente vai falar com uma pessoa que saiu da igreja, ela fala assim para mim, ou para você: ah, irmão, para mim não tem jeito não, Deus não vai me perdoar não. Eu já peguei demais. Bem assim. Não é assim? Por que é assim? Porque a pessoa já cometeu o pecado tantas vezes que para ela não há mais arrependimento. Não é para Deus, é para si próprio. Porque Jesus disse que devemos perdoar 70 vezes 7. Se ele disse para perdoarmos um irmão 70 vezes 7, não é um número, é uma analogia, quanto mais Deus. Você pode ter cometido o pecado que for, que se você se arrepender no fundo da tua alma, Deus vai te perdoar. Mas aquilo entra tão profundo no coração do homem e da mulher que não há mais arrependimento. É onde entra a apostasia, aonde entra o afastamento, o abandono, a decaída, a deserção. A justiça de Deus fala de retribuição ao pecado. A apostasia, ora, em muitas vezes vimos na Bíblia homens pecando e Deus concedendo o perdão. Aqui, Deus mostra que o perdão é dado ao homem que se arrepende e que se entrega a Jesus. Porém, quando o homem se deixar levar pelo pecado, ao ponto do afastamento total, como ocorreu com Israel, não adianta nem pessoas como Moisés, como Noé, como
Daniel, orar e interceder, porque Deus não irá ouvir. Assim será no fim dos dias. No texto que o pastor leu, Hebreus 3:2, ele fala justamente isso, que a apostasia no final dos dias se enraizará tanto no coração do homem, entrará tão profundo no coração do homem, que o homem vai esquecer de Deus. Não é que ele vai deixar Deus de lado, ele vai esquecer de Deus. E já existem homens assim nos dias de hoje. Existem muitos homens assim nos dias de hoje. Que o pecado entrou tão profundo dentro do coração, que ele se afastou completamente de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que interceder por todos. Até o ponto que Deus fala para. Até o momento que Deus falar, para. Porque quando Deus falar, para, não adianta vir Noé, não adianta vir Daniel, não adianta vir Moisés, que ele não vai resolver. Ah, mas Deus é amor. Eu lembro aqui nas outras aulas o quê? Fogo consumidor. Eu já ouvi muito. Lá em Santa Branca tinha uma pessoa que falava isso muito para a gente. Ah, mas Deus é amor. Deus não vai deixar. Deus não vai deixar mesmo. Mas não é Deus que vai. É você que vai com as próprias pernas. Não é Deus que vai jogar ninguém do lado de fogo. É a pessoa que vai com a própria perna. Porque Deus está dando todas as opções para a pessoa se arrepender. E o mundo está aí. Nós lemos e aprendemos nesta noite que os sinais estão se cumprindo. Ou melhor, que os sinais se cumpriram. Vamos ler o último texto para a gente ir embora. Toda a igreja, eu peço, coloque em pé. Efésios 10:19. Eu gostaria de ler esse texto com a igreja. Efésios, no capítulo 6, do verso 10 ao verso 19. Efésios 6, do 10 ao 19. E aí eu já li esse texto, a gente ora e encerra. Vamos ler todos juntos, bem forte. Todos acharam? Amém. Coríntios, Gálatas, Efésios. Deixa só os irmãos encontrarem, a gente lê e encerra. Eu separei esse texto, não está nem na revista. Eu separei para que nós possamos entender o que está acontecendo no mundo de hoje. Qual é o meu papel e o teu papel para alcançar a salvação. Coríntios, Gálatas, Efésios. Antes Tessalonicenses, Colossenses, quase no final da vida. Amém? Amém. Vamos ler todo mundo junto, bem forte. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as lutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai firme, pois,
tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés, preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança de todos os santos. E por mim, para que seja dada No abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, que possamos estar revestidos da armadura de Deus, que possamos nos preparar, porque o dia está chegando. Vamos ficar atentos, porque a trombeta vai soar. Amém? Pastor, tem algum recado? Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Que aula maravilhosa, que nós viemos atentar para os últimos dias. É como a palavra diz, Deus sempre vai enviar os 4 motivos deles, irmãos. Também a peste, a fome, os animais, e também os 4 cavaleiros do Apocalipse. Também os 4, migrador, portador, devorador, destruidor. Sempre Deus vai enviar os males em 4, irmãos, amém? Tá? Então nós temos que estar repreendendo e fechando todas as brechas. Amém? E na igreja, e nos cultos, principalmente no culto de ensino, irmãos, amém? Glória a Deus. Que Deus venha abençoar a vida do pastor Celso, a vida de cada irmão que esteve aqui. É uma luta, né, irmãos? É uma luta para poder estarmos aqui, né? É uma luta contra o quê? Contra o Espírito, não contra a carne. Muitas vezes estamos cansados do serviço, mas nós temos que lutar. Amém? Mas devemos sentar, Deus vai mandar vir cadeira bem confortável, mofadada, aí vai. Em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa noite. Que Deus venha abençoar. Sexta-feira no culto, sábado no culto. Tem na casa da irmã Daniela. Irmão, o culto é lá na casa da irmã Daniela, lá para a creche do Guarabara, pastor, lá pertinho, tá? Vamos lá, irmão, na casa da irmã. Todo mês nós estamos fazendo culto na casa de um irmão. Em breve nós queremos fazer na casa da irmã também, tá? Não agora, quando a irmã aceitar, mais para frente. Tá, irmãos? Vamos fazendo culto na casa de cada irmão até Jesus voltar. É importante, irmão, levar o culto para a minha casa, orar, clamar, levar a palavra, tá? Lá vai pregar a pastora missionária Maria, né? Lá na casa da irmã Daniela. Ah, Daniela, você falou que era perto da creche, né? Chegou na creche, olhou, já viu. Bem facinho. É facinho, irmãos, amém? Glória a Deus. Ah, nasceu em Brasilândia, né? Tem que fazer o culto na minha casa também. Eu espero terminar a sua casa. Vamos fazer lá. Irmão, por favor, irmãos, olhem, levante campanha para aquela casa ficar pronta, logo que esse povo embora. Vamos orar, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de amor e de bondade, nós te agradecemos e te louvamos por esta noite. Obrigado, Pai querido, por essas palavras maravilhosas. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Abençoa, Senhor, a cada um de nós que aqui estamos. Despede-nos, Senhor, em segurança.